Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um texto que ele é bem conhecido, mas talvez nem tão lido. O texto de Mateus, capítulo de número 27. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Mateus, capítulo de número 27, a partir do 11. Prometo, irmão, que eu vou tentar lembrar da época em que minha professora dizia para mim que eu tinha um poder de síntese muito grande, e vou tentar fazer uma síntese do que nós vamos falar nessa noite, porque eu precisaria, brincando aqui, em torno de 1h30, 2 horas, para falar sobre esse assunto. Esse assunto é muito interessante, é um assunto que tem muitas informações que a gente precisa até do conhecimento da cultura da época para a gente entender algumas coisas melhor. Mas eu vou aqui lembrar dessa época da minha professora Rosemary Decotelli, professora de hebraico, quando ela dizia assim que eu tinha uma capacidade de síntese muito grande, e vou tentar fazê-lo nesse momento. Todos comigo, Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 46. É 11? Então vocês estão comigo mesmo. Que bom, não é? Então vamos lá. Mateus, a partir do 27, a partir do 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador saltar ao povo um dos presos, conforme eles quiseram. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Trocarei de microfone. Qual eu pego? Pode ser isso aqui? Acho que é preto, não tem cor? Está igual a mim. Por ocasião da festa, vai arrumando, costumava o governador soltar, muito bom, querido, soltar o povo um dos presos conforme eles quiseram. Naquela ocasião, tinha um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que vos solte, Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, tinham o entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo e que pedisse Barrabás que fizesse morrer Jesus. De novo perguntaram ao governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou-lhe Pilatos. Porém, cada vez clamava mais: Seja crucificado. Vindo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, e mandando vir água, lavou as mãos, e perante o povo dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Vamos orar. Pai de amor, nós pedimos, Senhor Deus, que esse texto, Senhor Deus, possa ser entendido. Que nesse momento não seja simplesmente, Senhor Deus, conhecimento a respeito
de épocas, mas que seja, Senhor Deus, conhecimento a respeito de Ti, Senhor Deus. Nós queremos Te entender, entender, Senhor Deus, a Tua voz sobre as nossas vidas. Fale, Pai, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido. Volta e meia a gente ouve a expressão, vou lavar as mãos. Talvez algumas pessoas já fizeram essa pesquisa e percebeu que na história diz que ele sofreu durante muito, na sua vida toda, por causa desse momento. Creio eu que ele devia ter vários sonhos a respeito do que aconteceu, por ele ter passado por esse momento. Mas o que a gente pode tirar de proveito com essa história? Eu não quero aqui falar da visão a respeito de Jesus. Eu não quero usar aqui a visão dos judeus. Eu quero trazer você a pensar um pouco a respeito deste governador. Eu quero chamar você para que a gente possa se colocar no lugar de Pilatos e entender o que está acontecendo no ponto de vista dele. Talvez esse seja um exercício muito difícil para nós, porque um dos problemas que nós temos tido na nossa sociedade é que a gente não consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, saber o que o outro passa para poder amar o outro e ajudar o outro. Nós somos hoje uma sociedade muito egocêntrica, onde as coisas são minhas. É só você ver como uma criança nasce, o que ela faz. Né? Você vai ver uma criança, ela pega o brinquedo, se uma outra criança pegar o que ela diz, nem sabe falar direito, papai e mamãe, já fala, é minha, meu, não é? Então, desde criança a gente aprende a ser totalmente egocêntrico. E quem faz essa mudança, essa transformação, não são as morais, não é a sociedade, só quem faz isso é Jesus. Porque nós permitimos que Ele entre no centro, Ele tome conta do nosso eu, para que o nosso eu seja dirigido por Ele. Então, às vezes, fica difícil a gente se colocar no lugar do outro. Vamos tentar, então, pensar aqui, Pilatos. Pilatos está no seu dia governando, de repente chega alguns dos sacerdotes, pessoas que eram influentes na lei judaica, e chega para ele e fala assim, Pilatos, se vira, pega esse homem aqui que a gente quer que você julgue ele, porque a gente quer ver ele morto. E Pilatos olha e fala assim, mas ele não é um de vocês? Então faça o seguinte, vocês mesmos façam. E eles respondem, é porque na nossa lei a gente não pode levar à morte. Já levaram Jesus. Alguns dizem que esse aqui foi o tribunal mais conhecido da história. Esse aqui foi o julgamento, alguns dizem que o grande julgamento, mas eu digo que isso aqui foi a grande armadilha, a grande mentira. Porque todos os elementos que nós temos aqui nesse tribunal são errados, foram deturpados, chegou até Pilatos de maneira equivocada e errada. E o próprio Pilatos percebe isso. E chegam para ele e falam assim, não, peraí, eu não vejo nada nele. Diz o texto que Pilatos interroga ele e fala assim, não, eu não estou vendo nenhum problema nele para levar ele até a morte. Então começa aqui alguns jogos entre esses escribas, esses fariseus, para que Jesus fosse à cruz. O mais interessante nessa história é a gente perceber que o povo de Israel era um povo muito coeso, um povo muito unido, onde eles passaram por vários lugares e eles não perderam a sua identidade. Ficaram, por exemplo, presos como escravos e ao sair eles continuaram adorando ao Deus de Israel. Você vai ver que eles passaram por vários combates, vários problemas, várias perseguições, e mesmo assim eles conseguiram manter sua identidade. Algo que hoje para a gente está muito difícil. Outro dia eu com essas minhas manias de querer escrever as coisas na internet, eu escrevi uma frase que deu pano para a manga. De vez em quando eu ainda recebo algumas perguntas a respeito disso. Eu digo que o diabo ele setorizou a sociedade. O diabo ele conseguiu setorizar a cidade porque hoje é uma luta entre brancos, negros, índios, aqueles que são homossexuais, heterossexuais, aqueles que
se acham pobres. Se você for ver hoje, todo mundo está lutando um contra os outros. Se uma pessoa fala alguma coisa na rua, a confusão, porque ele vai pensar, eu falei o quê? Ele nem sabe, percebe das coisas que ele acabou dizendo, falando, de tal forma que nós estamos setorizados. Você não é mais taxado por aquilo que, como diz Martin Luther King Jr., eu quero que as pessoas sejam reconhecidas não pela cor da pele. A gente tem sido reconhecido setorizado. Então, dependendo de onde você estudou, você tem alguma coisa. Dependendo do dinheiro que você tem, você está num grupo. E essa setorização da sociedade, ela está fazendo com que as pessoas comecem a brigar umas com as outras. E, infelizmente, a setorização da cidade está entrando nas igrejas. A quantidade de pessoas que você vê na internet, uma brigando com o outro. Porque fulano de tal é da igreja pentecostal, não serve. A igreja é neopentecostal, vai para o inferno. Que a igreja tal... Não, e estão brigando entre si. As igrejas locais, porque igreja una é uma só. A gente não vai chegar no céu e vai ter assim, um lugarzinho do lado direito, da ala direita é dos batistas. Aí lá na frente, do lado esquerdo, dos irmãos assembleanos. Aí chega mais um pouquinho para trás dos presbiterianos e assim vai. No céu não é assim. Não existe placas denominacionais no céu. Nós somos uma igreja só. E o que eu tenho visto na nossa sociedade, nas nossas igrejas, são as setorizações. Se você é de tal igreja, não serve. Morava perto de uma determinada igreja, que não vou citar o nome por uma questão de ética. Passei e fui cumprimentar. E ao cumprimentar, não houve retorno. Passei de novo, no dia seguinte, cumprimentei, nada feito. Fui dar aula em Paraupebas e falei com uma pessoa dessa igreja, ele falou, pastor, porque você está falando errado. Ah, é? Fale assim. Aí eu passei, quando eu falei assim como ele me orientou, irmãos, parecia que eu tinha falado no megafone, e toda a igreja voltou para mim, e eu na frente, na rua, e olharam para mim e me cumprimentaram. Assim, não é possível. A gente está sendo setorizado até pela forma como a gente se cumprimenta. E a igreja de Israel não era assim. Mesmo o escravo era um povo só. Às vezes eu encontro com alguém e falo assim, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Aí alguém fala assim, não é graça e paz não. Querido, é de acordo com o cliente. Não é? Se o cara falar para mim, Pai do Senhor, eu vou responder, Pai do Senhor. Se ele falar para mim, graça e paz, ele vai ouvir graça e paz. Se ele falar assim para mim, pastor, boa noite, boa noite. Os nossos irmãos do Rio, quando chegaram aqui, levaram um susto. Porque lá no Rio, algumas igrejas não têm o costume de se cumprimentar assim. A maneira como se cumprimenta é, bom dia, boa tarde e boa noite. Alguém me procurou e falou assim, pastor, esse rapaz que veio para o Vida Vitoriosa é crente. Eu perguntei, por quê, irmão? Porque eu fui cumprimentar ele e ele falou assim, boa tarde, nem foi paz do Senhor, nem esse irmão. E por quê? Nós estamos setorizados. Tem um texto que alguns colegas brigam demais comigo, que é o texto quando Jesus está com seus discípulos e de repente chega alguns dos seus e fala assim, Jesus, tem uma galera aí que está expulsando demônio no teu nome. Está fazendo sinais e maravilhas no teu nome. E ele não está aqui no nosso meio. Aí Jesus diz assim, meu querido, quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra mim, é por mim. Deixa eles. E a gente tem o desprazer, às vezes, de não ter essa unidade que o povo de Israel tinha. Porque nós, às vezes, defendemos muito mais placas denominacionais do que o próprio Jesus. E esse povo, às vezes, a gente não consegue entender, mas é porque eles não reconheceram Jesus, mas eles estavam unidos. Unidos, para tirar de dentro dele aquilo que eles achavam que era errado. Pilatos, o que Pilatos está fazendo? Pilatos, diante de uma comunidade tão unida, ele perdeu suas forças, porque mesmo assim veio mentira de todos os lugares. Pilatos, ele começa a dizer, ele é inocente, e ele fala várias vezes, ele é inocente, não vejo nele nenhuma culpa. E as coisas continuam. Eu acho que talvez o momento mais difícil para Pilatos foi quando a sua esposa chegou para ele e falou, olha, cuidado.
O versículo diz que, não te envolvas com esse justo, porque hoje mesmo eu sonhei e sofri muito por causa do seu respeito. Aí provavelmente Pilatos fez assim, rapaz, eu tenho que resolver o problema, porque se eu não resolver, a primeira frase que eu vou ouvir depois da minha esposa vai ser, não te disse? Não é? Mas, irmãos, isso aí já é preconceito, não é? Com as nossas irmãs, com as esposas. Não é por causa disso que você traz da nossa sociedade em que as mulheres vão dizer assim, elas não são assim, não são assim, são mulheres. Não acontece isso. Não é? Eu não sei, lá de casa não é? A gente já está curado desse negócio. Mas a grande questão é que as outras religiões, elas levavam muito em consideração os sonhos. Levavam muito em consideração porque os sonhos, para eles, era uma maneira das divindades falar com as pessoas. E quando Pilatos percebe que o problema não é só político, o problema não é só religioso, o problema também é espiritual, ele treme diante da situação. Mas o que fazer diante de tudo isso? Tudo isso que nós estamos pensando é por causa de um versículo, que o versículo 22, quando Pilatos replica, ele diz assim, então o que farei com Jesus chamado Cristo? Talvez essa seja a sua pergunta. O que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Meu querido, durante muitos anos, minha adolescência talvez foi o momento da descoberta disso, eu achava que o nome todo de Jesus era Jesus do Cristo de Nazaré. Mas não achamos a certidão de nascimento de Jesus para saber se o nome dele era assim. Mas uma coisa eu tenho convicção, o sobrenome dele não era Cristo. Ele era chamado de Cristo porque era o entendimento que ele era o Messias. Essa palavra significa ungido, aquele que foi ungido. E trazendo ele para o Novo Testamento, ele significa Messias. Então, eles já entendiam que esse Jesus que é trazido para o interrogatório era o Messias. E Jesus é acusado, o veredito é dado, em cima não de uma mentira, mas de uma verdade. Porque todo o problema não era porque Jesus estava fazendo milagres. Todo o problema não era porque Jesus estava ressuscitando pessoas. Não era porque ele estava levando alimento a quem não tinha. Todo o problema é porque havia o entendimento que Jesus era o Messias. Era o rei dos judeus. Como é que foi colocada a placa em cima da cruz? Este é o rei dos judeus. Os escribas e fariseus foram em cima de Pilatos e disseram assim, não, tira isso, porque você está dizendo que nós estamos dizendo que ele é. Aí ele disse, o que eu fiz, acabou. Ele disse assim, meu querido, eu já fiz o que tinha que fazer, vai embora, me deixa em paz. O que eu fiz. Está lá a acusação de Jesus em cima da cruz, em 3 línguas, para que todas as pessoas possam perceber que aquele que está sendo crucificado é o Messias. Mas a história você conhece, a história eu conheço. A gente já sabe que Jesus ao 3º dia ressuscitou. Não adiantou fazer tudo isso, porque na verdade tudo isso fazia parte do plano de Deus. Desde do Antigo Testamento, as profecias diziam que Jesus viria à Terra, seria feito um como nós. Ao se tornar humano como nós, ele seria ferido. Suas pisaduras, coisa linda, significa que a gente andaria junto com ele. As nossas feridas estão sobre ele, porque ele estava ferido. E algumas pessoas chegam para mim e falam assim, mas como é que eu vou adorar um Deus que no momento mais difícil de Jesus, Deus abandona Jesus? Talvez você não tenha lido a Bíblia. Algumas pessoas às vezes têm medo de ler a Bíblia. Eu tive um amigo que ele falou assim, Daniel, eu não quero ler a Bíblia. Por quê, rapaz? Porque eu sei que se eu ler a Bíblia, eu vou entender ela. Mas é esse o propósito. Ele, não, mas se eu ler a Bíblia e entender ela, eu vou estar com um problema. Eu assim, qual é? Eu vou ter que fazer o que ela diz. Então, para eu não fazer o que ela diz, eu não vou ler. Eu sei que você não faz isso, né?
Eu quero aguçar a sua curiosidade em você ler a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que foi escrito durante 1.600 anos, escrito por 40 pessoas, e é o único livro que durante todo esse período, ela tem uma continuidade desde Gênesis a Apocalipse. Não existe mudança de rumo dentro da Bíblia. Não existe uma diferença entre um texto e outro. Eles se completam. Pastor, mas tem um monte de diferença entre os evangelhos. Sim, tem coisas escritas de maneira diferente para falar a mesma coisa. Então, procure a Bíblia. Grandes pessoas que trabalham com empresas vão ler, por exemplo, o livro de Neemias para falar sobre liderança. Você quer conhecer o maior homem sobre liderança que existiu na face da terra? Vai ler, então, os evangelhos a respeito da vida de Jesus. Então, nesse interim, quando Jesus chega na cruz e fala assim, Lamá, Lamá, Sabactame, Deus meu, por quê? Aí a gente pensa, a gente diz, a gente já ouviu que Deus abandonou Jesus na cruz. Amém, irmãos? Amém não, irmão, misericórdia. Se o próprio Jesus falou que nunca vai nos abandonar, você imagina Deus Pai, que é a trindade com Deus Filho, vai abandonar Ele? Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Salmo capítulo de número 22. Livro de Salmos, capítulo de número 22. Alguns pregadores, quando dizem assim, está chegando ao final, ele vai levar uns 45 minutos para falar, mas eu estou dizendo para os irmãos, estamos chegando ao final, falta só meia hora. Salmo 22, você achou aí? Eu sei que nós temos muitas versões, mas a gente vai tentar ler o primeiro versículo junto. Eu vou fazer aquele negócio do ok e a gente vai ler ao mesmo tempo. Todo mundo achou? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bem, se eu falar assim, atirei o pau no gato, o que você vai falar? Coisa feia, pastor, batendo no gato, né? Porque as crianças agora, por causa do politicamente correto, cantam, não atirei o pau no gato, não é? Mas você sabe que é uma música, não sabe? Eu precisei cantar? Não. Deixa eu ver uma outra música aí. Essa é da antiga. Aquele que sonda o meu interior. Esse é dos mais antigos. Percebe que quando é uma música que todo mundo sabe, aí eu falei foi tranquilo, mas uma música que os mais antigos sabem, porque eu estudei história, eu conheço essa música, só alguns perceberam. É o que acontece em Salmo 22, é o que acontece quando Jesus está na cruz. Quando Jesus está na cruz, Jesus ele pronuncia o início de uma música, e essa música era cantada em enterro de reis. Depois, com curiosidade, lê em casa. Esse texto ele fala sobre no momento de tristeza inicial, mas o final é de triunfo. Essa música era cantada no sepultamento de reis. E o que Jesus está falando, realmente, o que está escrito aqui em cima da cruz é verdade. Eu sou o rei dos judeus. E ele canta a música, mostra a música para dizer para todo mundo, eu sou o rei. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso salvador. Mas principalmente, ele é o nosso Senhor. Muita gente está procurando Jesus para poder ter Jesus como seu salvador. Irmão, todo mundo quer isso. A gente está procurando um salvador da pátria agora, de verdade. Ninguém sabe quem que vai voltar. Ninguém sabe para onde vai esse país. Tem até militar dizendo que vai ter intervenção militar. Está a maior confusão. A gente não sabe para onde vai esse negócio. Mas a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa de um Senhor. O Senhor Jesus.
que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Você vai fazer como Pilatos, que diante de pressão externa tomou uma decisão que não era para tomar? Talvez as suas pressões na decisão de ter Jesus, de tomar uma decisão ao lado de Jesus, seja aquela pressão assim: ah, agora você é crente? Ih, rapaz, vou fechar para fazer de conta que está acabando. Ih, Jesus, sério mesmo, você é crente? Antigamente era o da capa preta, hoje tem várias cores. Ah, cara, você vai perder um monte de coisa, você vai perder isso, isso, isso. Você vai deixar de ir para tal lugar, de fazer tal coisa. O evangelho, às vezes, é entendido pelas pessoas como crente é aquele que não faz nada. Crente não é alegre. Quer ver uma coisa? Olha para a cara de um crente que está do teu lado. Olha só como esse cara é alegre. Ele vai dar um sorriso para você lindo agora, ó. Está vendo? Se tiver um crente que não está rindo do teu lado, irmão, vamos daqui a pouco fazer aqui oração no canto, interceder por ele. Né? As pessoas olham para a gente, perguntaram para mim: pastor, a gente tem que pensar no que as pessoas pensam a respeito de nós? A gente tem que se preocupar com isso? Tinha uma música antiga que dizia assim: não estou nem aí, lembra? Não, aí tem uma música evangélica antiga, lá vai eu de novo. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Onde é que eu encaixo a palavra testemunho? Espera que eu vou dar um gole aqui, porque desceu. Ah, eu vou fazer e acontecer, eu não estou nem aí porque pensam de mim. E aonde vem a palavra testemunho? Pastor, eu tenho que me preocupar com as pessoas pensam de mim? Sim, não. Ah, pastor, isso pegou o negócio. Sim ou não? Eu tenho que me preocupar, eu tenho que dar bom testemunho às pessoas. Meu querido, se tua casa for meia parede, com o vizinho, se você está casado, sua esposa está naquele momento conhecido mundialmente por TPM, e começa a discussão, você acha que o vizinho do lado vai falar assim: ó, a irmãzinha do lado está com TPM. Coitado do rapaz. Sabe o que eles vão dizer? Ó, tudo crente, tudo brigando. Aí o cara chega em casa nervoso do trabalho, porque o patrão deu 1-0 nele, 2-0. Acertou a canela do cara. Botou ele para trabalhar 48 horas seguidas. Puxou a orelha, falou um monte de besteira, chamou até de circunciso no trabalho. Assim, rapaz, o cara nem sabe o que é isso. Aí quando chega em casa, que olha para a esposa, oi amor, amor o quê? Aí começa a briga. Aí o que o vizinho vai dizer? Isso é testemunho. Agora o que eu não posso me importar é no sentido de quando eu estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus em prol do reino, eu não me importo. Eu não importo se me chamam de ladrão, se diz que a igreja rouba dinheiro. Eu não me importo com isso, porque não sou eu que defendo a igreja, quem defende a igreja é Jesus. Aí sim. Aí eu te pergunto novamente, você conhece de Jesus? Não é a primeira vez que você ouviu falar dele. Não é a primeira vez que você ouviu falar que para você ter a vida eterna em Cristo Jesus, você precisa entregar a sua vida para Ele, tomar uma decisão. Tudo o que ele não queria fazer, Pilatos fazer, era tomar uma decisão. E talvez você esteja escorregando como Pilatos. Não, vou levar o meu filho para a igreja porque ele precisa aprender a crescer nos caminhos do Senhor. Sério, pai, sério. E o senhor? Não, vou deixar ele aí. Quem trabalha com criança sabe que tem muito disso, né? Vou levar meu filho na cela. Chega na porta da cela e fala assim, vai, vai. Aí sai correndo para o outro lado. Glória a Deus, essas crianças estão vindo. Precisamos tomar decisões. Pastor, eu não quero tomar decisão. Muito bem, querido, você acabou de tomar uma. Porque até quando a gente não quer tomar decisão, nós tomamos uma decisão de não tomar decisão. Foi estranho? Deu para entender?
quando nós não queremos tomar uma decisão, nós acabamos de tomar uma decisão. Porque quando nós não queremos decidir, a gente acabou de decidir que a gente não quer decidir. Foi? Como assim, pastor? Eu acredito que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus e nós somos feitos filhos de Deus. A partir desse momento nós somos selados com o Espírito Santo dele. O diabo, quando olha para a gente, vê o selo escrito assim, Jesus, fala assim, esse eu não posso tocar. Está na Bíblia isso. Mas uma coisa é você ter o selo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Querido, o que eu quero falar para você nessa noite é que você precisa tomar decisão. A melhor decisão da sua vida. Jovens que estão aí em procura de casamento, a melhor decisão da sua vida não é o casamento. Pessoal que está aí procurando emprego, a melhor decisão não é o emprego. A melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida é entregar a nossa vida a Jesus e permitir que Ele dirija a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele vai te ajudar a escolher um bom marido, uma boa esposa. Ele vai te ajudar no trabalho, como a gente falou semana passada, o nosso jugo vai ser trocado pelo jugo dele. Nós seremos dirigidos por ele. Mas como que eu faço isso, pastor? Tomando uma decisão. Não lave suas mãos. Tome uma decisão. Não pense nos incircuncisos que vão falar de você. Não vai poder mais sair. Vai sim, querido. Tem um monte de lugar que eu vou te levar. Você não sabe como na nossa vida é alegre. Cheio de problema, irmão. Porque a Bíblia não diz que a gente não vai ter mais, né? A Bíblia diz que a gente no mundo teria aflições, mas tenha bom ânimo porque a gente vai vencer. Porque Jesus venceu. Tem um monte de gente que está passando pela prova, glória a Deus. Não pela prova, mas porque Deus está com ele. É isso que o texto diz. E nessa noite eu quero convidar você a tomar essa decisão. Qual a decisão, pastor? Decisão de entregar a sua vida a Jesus. Ou você que já é selado, uma decisão de a partir de hoje, buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, ser cheio do Espírito Santo de Deus não é colocar algo na tomada e automaticamente vai acontecer. Não é eu chegar aqui na igreja e aí no momento do louvor maravilhoso que a gente tem, que a gente quase toca ao céu, e a gente vai falar assim, agora eu estou cheio. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é fazer com que os frutos do Espírito vivam em mim. Floresçam em mim. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu quero pedir que você ore por você agora. Porque você se conhece. Você sabe o que tem no seu coração. Você sabe aquilo que atrapalha teu relacionamento com Deus. Você sabe, pastor, eu não sei orar. Fala com ele, porque ele te ouve, ele é teu amigo. Orar é como quem fala com amigo. Pastor, eu não sou crente ainda. Que bom que você falou ainda. Porque nós queremos receber você como parte da família. A gente toma a decisão ao lado de Jesus porque a gente entende que não existe outro caminho a não ser Ele. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. E diante de Pilatos, há uma discussão entre Jesus e Pilatos. E quando Jesus fala sobre a verdade, Pilatos ele pergunta, mas o que é a verdade? Eu costumo dizer que ele estava do lado da verdade e ele não reconheceu a verdade. E eu não quero que aconteça isso com você. Porque a verdade está aqui. E a verdade está se apresentando a você.
e está dizendo para você que quer mudar a sua vida. A Bíblia fala que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele nos faz uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e se fazem nova todas as coisas. São novos princípios, novo conhecimento, novo relacionamento. Deus quer mudar a sua vida. E eu quero desafiar você a ser melhor do que Pilatos. A nessa noite dizer assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. E para que eu saiba que você tomou essa decisão, para que eu possa orar por você, eu quero pedir que você levante uma das suas mãos. Porque quando você levantar a sua mão, a gente vai entender que você aceitou Jesus e tomou essa decisão, e a gente quer orar pela sua vida. Então nessa noite, quem quer tomar essa decisão ao lado de Jesus? Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Mas alguém quer ser diferente de Pilatos? Ser corajoso? Bater no peito e dizer assim: não, eu quero essa mudança. Levante uma das suas mãos para a gente poder orar pela sua vida. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Eu fico olhando para a história da Bíblia e vejo a demonstração de amor de Jesus em toda a sua história. Eu costumo dizer que o que Jesus fez de maior não foi a morte na cruz, foi Ele ter deixado a glória dele no céu. Irmão, Jesus é Deus. Jesus Ele fez, e através dele foram feitas todas as coisas. O texto diz que Ele se humilhou por nós, e aí veio à terra, nasceu como uma criança, cresceu como todos nós, sofreu as mesmas coisas que a gente, porque nos ama. E a única coisa que Ele pede da gente é que a gente retribua esse amor andando com Ele, caminhando com Ele. Então eu vou te perguntar mais uma vez, nessa noite, se você quer tomar essa decisão ao lado de Jesus, levante uma das suas mãos para a gente poder orar por você. Eu tenho outro desafio. Eu falei daqueles que eram selados, e a gente precisa ser cheios. Mas isso também é decisão. A decisão do que, como eu vou me alimentar. Eu vou me alimentar de quê? Dependendo do que você se alimente, você tem resultados bons ou não. E a gente precisa se alimentar mais de Deus, para que a gente tenha, então, o enchimento do Espírito em nós. Então eu quero pedir para você, então, onde você estiver, e você está decidindo hoje: não, eu vou buscar, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus, com convicção, não lavando as mãos como Pilatos, não deixando a responsabilidade para o outro, mas para você. Se não, pastor, hoje eu vou tomar essa decisão, a partir de hoje a história vai ser diferente. Então onde você estiver, fique em pé. Eu quero orar pela sua vida. E ao mesmo tempo eu quero convidar aqueles que levantaram suas mãos, aqueles que aceitaram Jesus nessa noite. Por favor, queridos, venham aqui à frente, eu quero orar por vocês.
Vamos orar. Santo Espírito, Espírito de Deus, Senhor Deus Pai, Jesus, Trindade que é indivisível e Trindade que nos ama tanto. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor por nós. Como Paulo fala em Romanos, por ter provado, Senhor Deus, o Teu amor por nós ao enviar Jesus. Senhor Deus, nós tomamos decisões todos os dias, mas nós entendemos que a melhor decisão foi quando nós escolhemos a Jesus, chamado Cristo. Pai de amor, eu quero pedir pela vida dos Teus filhos que estão aqui à frente, que tomaram essa decisão nessa noite. Decisão, Senhor Deus, de caminhar, Senhor Deus, os Teus caminhos. Decisão, Senhor Deus, de seguir, Senhor Deus, aquilo que Tu, Senhor Deus, acha melhor para cada um de nós. Senhor Deus, nós cremos que Seus nomes estão escritos no livro da vida. Nós cremos, Senhor Deus, que foram selados, Pai, com Teu Espírito Santo. Senhor Deus, que os Teus anjos, Senhor Deus, como a Tua palavra diz, estejam, Senhor Deus, acampando ao redor dos Teus filhos e dos Teus lares. Ao mesmo tempo, Pai, eu quero pedir pelos Teus filhos que estão de pé, dizendo, Senhor Deus, eu quero mais. Eu quero ser cheio, Senhor Deus, de Ti. E não, Senhor Deus, uma busca desenfreada, Senhor Deus, para ter algo e mostrar alguma coisa para as pessoas. Mas nós buscamos, Senhor Deus, ser cheio do Teu Espírito para ser servo. Buscamos, Senhor Deus, ser cheio do Teu Espírito, Senhor Deus, para Te servir, Senhor Deus, e servir aos nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado, Senhor Deus, conosco. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês que aceitaram Jesus, olhem para trás. Essa é a família de vocês. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Estamos